Boa noite. A DSG aí preocupada com o que vem acontecendo aí na área de perícias e na área de salubridade e periculosidade. Tem aqui a possibilidade, né, aproveitando a oportunidade de fazer uma palestra sobre o assunto. Nós, aqui no Rio de Janeiro, aparentemente temos a vanguarda de uma posição definida e definitiva a respeito da obrigatoriedade de apresentar habilitação para poder executar perícias de insalubridade e periculosidade. Essas perícias são exclusivas do engenheiro de segurança do trabalho e do médico do trabalho. E, nesse caminho aí, nós temos aqui hoje um perito experiente e que vai nos apresentar a palestra intitulada aí Perspectivas e Oportunidades da área de periculosidade e insalubridade. Com vocês, perito, engenheiro, eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, Joelson Cunha. Boa noite, amigos, e a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Gente, só um detalhezinho aqui. Temos aqui ao meu lado, representando a Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança, o engenheiro Otílio, que gentilmente aceitou a indicação do presidente e está aqui compondo a mesa como uma das entidades que nos apoia. Nós temos apoio da DEC, que é uma outra DTE, uma diretoria técnica do Clube de Engenharia, o apoio da ABEA e do engenheiro Tirilho, que está aqui para abrilhantar com a sua presença o nosso evento. Obrigado, engenheiro. Boa noite a todos. Estou aqui substituindo o engenheiro Fernando Lima, né, presidente da SOBS Rio. Eu sou o vice-presidente, vim apenas representá-lo na impossibilidade dele comparecer. E prestigiar o nosso grande amigo aqui, o Joelson, palestrante, que já apresentou diversos cursos lá pela SOBS Rio, e é um renomado, não preciso falar muito dele, porque já é uma pessoa de reputação, né, bastante longa, de trajeto grande, e eu estou aqui para aprender também. Não é só palestra, não, vim aqui aprender com meu amigo. Tá? Uma excelente palestra aí para você, Jorge. Só retornando, né? Boa noite a todos e a todas, presentes e online. Qual foi o objetivo quando eu fui convidado para fazer essa palestra? Porque no Rio de Janeiro teve várias mudanças ao longo dos anos. Eu só peguei o intervalo de 2016 até 2024. Teve várias mudanças no tocante a esse tema. E, a partir daí, nós vamos desenvolver esse tema e, no final dele, eu vou abrir que perspectiva se tem da prova pericial, tanto no Rio quanto no Brasil inteiro. Ok? Vamos lá, então. Esse é o tema. Quais são as oportunidades e perspectivas da perícia de insalubridade e periculosidade no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região? É onde eu trabalho e é onde eu conheço mais as atividades em si. Eu destaquei a realização, né, e as entidades que deram apoio à apresentação. Aqui eu abro um pouco da minha vida privada, né, no tocante ao tema de perícia em si. Né? Destaco a minha formação, destaco os escritórios que eu faço perícia, trabalho e o que eu faço, trabalho na relação particular dos laudos extrajudiciais. Só para ter uma noção de quem sou eu em relação ao tema. Aqui eu abro uma outra tela, onde eu destaco lá, ó, se a verdade estivesse no aparente, não haveria necessidade de ciência. Por quê?
Hoje nós vamos ver aí ao longo da apresentação, as pessoas sem qualificação querem exercer uma atividade específica da engenharia. Por isso eu botei esse destaque aqui, ó. Se não tivesse a especificidade, aí, o senso comum resolveria tudo. E na realidade não é essa a proposta. Daí o meu dizer, né? Se a verdade estivesse no aparente, não haveria necessidade de ciência. E, do outro lado, né, a apresentação é resultado da minha vida profissional como um todo. Eu dei um destaque, né, que eu quero e destaquei as definições que eu vou utilizar ao longo da apresentação no tocante, né, às varas de trabalho, ao TRT, à corregedoria, que é consequência de tudo isso. Qual é a minha matriz temática? A gente vai desenvolver. Eu abro ela com as considerações iniciais e falo das oportunidades que você tem a partir das decisões, né, vinculadas pelo DRT hoje no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho de segurança do trabalho, porque esse é o objetivo maior, né? Já que o senso comum não atende às necessidades, busca-se as atividades que são específicas para cada ramo da vida social. Fala um pouquinho de perícia trabalhista como um referencial, de periculosidade e insalubridade, esse é o tema central da palestra. Fala um pouquinho de mercado, oportunidades e desafios, porque para você ter a oportunidade existe e os desafios te exigem um conhecimento, né, de cada um na sua atividade. Aqui, basicamente, a gente vai acabar com o senso comum, pelo menos para a atividade pericial de periculosidade e insalubridade. Quando eu falo senso comum, eu falo de todo profissional que não tem a qualificação específica de engenharia de segurança do trabalho. Vamos falar um pouquinho das varas e da corregedoria, que essa discussão começou pelas varas até chegar ao ponto da corregedoria se pronunciar. E qual é o objetivo da palestra em si? As definições que saírem do TRT1, ela poderá ser replicada em outros tribunais, porque a exigência técnica é a mesma. Tá bom? Esse foi o objetivo. E, no final, a gente vai fazer as considerações finais. Que perspectiva tem o engenheiro de segurança daqui para frente, dados as situações administrativas que estão ocorrendo, né? E técnicas também. Vamos começar das considerações iniciais, né, e as oportunidades em si que nos apresenta. Para você falar no exercício da atividade, né, enquanto engenheiro de segurança, esse tema passa obrigatoriamente por alguns aspectos. Eu separei os aspectos, né, centralizados na palestra, que são eles a parte educacional, o aspecto jurídico e o aspecto administrativo. O educacional são os cursos que nós vamos indicar obrigatórios para o exercício da atividade. A estrutura jurídica, você tem que ter um direito material que embase as suas definições técnicas. E o aspecto administrativo, tanto você tem que cumprir em relação ao CREA quanto em relação ao Poder Judiciário. Toda a centralização da palestra passa por esses três aspectos, que nós vamos começar a detalhar. Para começar, para eu falar de atividade, nós temos que o texto constitucional é o nosso ponto de partida para qualquer discussão de atividade profissional. Eu separei só o que me interessa para a palestra em si, que aqui eu não vou discutir Constituição. No seu lá, artigo 5º, onde ele define, né, o título das garantias, direitos e garantias fundamentais e o direito do individual e coletivo, ele, no seu artigo 5º, inciso 3, ele diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Você, o ser humano, pode exercer qualquer atividade, desde que ele cumpra as qualificações profissionais do que ele escolheu. Se amanhã eu quero ser médico, eu tenho que fazer medicina.
que a medicina exige uma qualificação específica. Se eu quero ser psicólogo, eu tenho que fazer psicologia. Que a psicologia me exige, como eu quero ser engenheiro, eu tenho que fazer engenharia. Se eu quiser fazer perícia, eu tenho que fazer um curso de pós-graduação. Senão, a gente vai cair na abertura da palestra. O senso comum vai direcionar o aspecto técnico. Senso comum é base da análise técnica. Ele não é referência, ele é base. A partir do senso comum que nós discutimos o aspecto técnico. E aí eu coloco um outro aspecto como consequência desse artigo. Eu coloco lá, existem as limitações para o exercício profissional. Estou falando de profissão regulamentada, né? Que se não for regulamentada, você não tem alternativa. Deste modo que o exercício das atividades a ela inerentes e privativas. Você não pode, eu não posso fazer, nem que eu saiba fazer. Mas se eu não tenho a qualificação, eu não posso fazer que é atividade específica. Tá certo? Eu, como engenheiro, não posso fazer arquitetura, porque a arquitetura tem as atividades inerentes ao cargo de arquiteto. Okay? Eu botei esse detalhe aqui, que isso é fundamental. Não vale eu saber fazer. Eu tenho que exercer o direito de exercer minha profissão. Eu tenho que ter o direito de exercer. Okay? Essa é a grande diferença que se discute aí. Aí, a partir daí, o exercício profissional é livre, desde que você atenda às exigências específicas do que você está se propondo a trabalhar. Isso é o que me cabia para destacar o tema central da nossa palestra. E aí a gente vai começar a discutir a engenharia de segurança do trabalho, as exigências legais para o seu exercício. Okay? O que eu coloquei aqui? Eu só coloquei um marco temporal dos instrumentos jurídicos que me interessam para a palestra. Né? Eu não coloquei todos. Mas como eu vou discutir uma atividade específica, eu abro com a lei de especialização de engenharia e arquitetura e segurança do trabalho. Eu preciso saber dessa lei. Isso é o referencial que nós temos. Eu estabeleço o decreto, né, que regulamenta essa lei, que é fundamental, e estabeleço lá a resolução que fala sobre o exercício profissional e o registro da atividade como engenheiro de segurança, e abro aí a discussão aí de 2018 para frente, nessa resolução que cria uma atividade de competência profissional de engenharia de saúde e segurança. Esses são os temas, parte que nós precisamos saber para discutir as atividades como um todo. E aí eu coloco quais são os instrumentos básicos relacionados à profissão de engenheiro de segurança do trabalho. Já não estou mais preocupado com engenheiro. Engenheiro é uma condição de você chegar à engenharia de segurança do trabalho. Aí eu coloco, só para contextualizar, e para todo mundo ter o referencial, porque eu não sei o público que está assistindo, né? Eu coloco, no primeiro momento, é o decreto que estabelece o exercício profissional. E ele é muito claro quando ele estabelece que de suma importância que se conquiste o direito. Não estou preocupado se o profissional sabe fazer ou não. A discussão não passa se ele sabe ou não. Passa se ele tem o direito de exercer a profissão. E para o exercício, ele tem que ser qualificado e habilitado. Certo? Isso eu não discuto. O próprio decreto, ele já estabelece lá o 92.530, que o exercício da atividade de engenharia de segurança é permitido e exclusivo do engenheiro. Então, ele já define que essa atividade é exclusiva do engenheiro de segurança. Independente se tem outra profissionais que têm conhecimento ou não. Se ele diz que é exclusiva, não, independente do que o outro saiba ou não, só o engenheiro pode exercer a profissão. Tá bom? Isso é fundamental. E, por outro lado, a resolução, onde define as atividades do engenheiro de segurança do trabalho, ela é bem clara quando, no seu item 4 lá, que eu coloquei, vistoriar, avaliar, realizar perícia, arbitrar, emitir parecer, todo
isso é específico do engenheiro de segurança do trabalho. O que nos interessa da discussão é a laudo técnico sobre as condições de trabalho de periculosidade e insalubridade. Quer dizer, é uma atividade específica, você define um instrumento legal, diz que é privado, e o outro instrumento legal define, faz a composição analítica de quais são as atividades que são contempladas. A partir daí, todo profissional que não contemplar concomitantemente essas duas condições não pode exercer, pelo menos, a engenharia de segurança do trabalho. Isso é que tem que ficar claro aqui. Não basta o querer. Basta, você tem que exercer o direito de realizar a sua profissão. Nesse momento, o que é que nós temos em termos de exigências em si? Você tem que caracterizar que é uma atividade exclusiva do engenheiro de segurança, então não cabe a outra profissão, a ele que cabe. Você tem que ter a formação de engenharia, porque essa atividade é em nível de pós-graduação. Você tem que ter o curso de especialização e tem que ter registrado no CREA. Esse é o primeiro momento e as exigências desse momento. Aí eu coloco esse texto embaixo só para a gente ter um referencial, né? A importância que se conquiste o direito de exercê-la através da formação acadêmica e do registro do diploma no respectivo conselho de classe. Neste caso, é o CREA. Isso é fundamental, que acaba com a ideia de as pessoas podem fazer por equiparação. Não tem equiparação se a atividade é exclusiva. Por outro lado, fechamos inicialmente até essa exigência técnica, que nós estamos discutindo atividade, nós estamos discutindo exclusividade e nós estamos discutindo registro no conselho. E a partir daí nós vamos começar a entrar num outro aspecto. As perícias trabalhistas, a gente vai começar a discutir a legislação própria dessa atividade, o desenvolvimento dessa atividade. Só para eu chegar nesse ponto, eu tenho alguns conceitos básicos, né? Por eu não saber o público, a formação do público, vamos destacar alguns conceitos básicos aí para a gente poder discutir o tema. Uma das atividades é o processo judicial trabalhista e suas respectivas fases. O que eu fiz aqui? Eu fiz apenas um resumo para destacar o ponto onde ocorre a prova pericial. Você tem, só para a gente fechar num contexto, para a gente contextualizar e fechar todo o nosso raciocínio. O Estado, ele te proíbe a autotutela, você resolver os seus conflitos com o outro. Tudo que não for poder chegar a um consenso, a um ponto, você vai ter que eleger um terceiro para resolver o seu conflito. Só que esse terceiro, o que nos interessa é o Estado. Porque você tem a relação privada, você pode chegar a acordos. Mas o que me interessa para a gente discutir atividade pericial, que esse terceiro, eu não cheguei a um acordo com a parte, que eu estou em conflito. Eu não tenho opção. Eu tenho que resolver o meu conflito. Eu elejo o Estado como terceiro para resolver o meu conflito. Só que o Estado estabelece regras. Ele te corta a autotutela. Em contrapartida, ele te dá o direito de ação. Tudo que você precisar, você recorre ao Estado para resolver o seu problema. Só que ele tem uma maneira determinada que ele começa o processo e vai até a sentença. A sentença é a decisão de mérito do seu conflito, que você não foi capaz de resolver, você e a outra parte, você elegeu o Estado vai resolver, porque se ele te corta a autotutela, ele te abre o direito de ação, para você recorrer quando precisar. Se você vai ter merecimento ou não no que está requerendo, é uma outra questão. Mas ele vai te dar uma resposta. E qual é o critério que o Estado estabelece? Ele estabelece a forma de você abrir o processo em si, é uma coisa chamada petição inicial, que nada é criado. O CPC te diz como você monta essa petição.
Só que você tem que ter um padrão que o Estado te exige. Em regra, quem está na inicial quer receber. Óbvio, se eu estou na inicial, atravessei a inicial no Estado. O outro lado não sabe, que nem tem processo, que ele tem que ser citado. Então, nesse momento, antes do outro receber, eu posso entrar com ação e cancelar a ação. Não quero mais brigar, enquanto eu estou sozinho. No momento que o outro é citado, acabou o meu direito de parar. Eu só posso parar o processo se o outro aceitar. Nesse momento que o Estado tem quem está requerendo e quem está contestando, que, em regra, um quer receber e o outro não quer pagar. Essa é a vida. Quando ele tem o conflito montado, ele vai para a primeira audiência. Na primeira audiência é que, em regra, a empresa apresenta a contestação. E aí o que o juiz faz? Eu já sei quem está requerendo para receber. Eu já sei os motivos pelos quais quem está contestando não quer pagar. A partir desse momento, ele tem que levar o processo até a sentença. Qual é o raciocínio dele nesse momento? Se o assunto for técnico, ele só tem uma maneira de analisar, é através da prova pericial. Se não for técnico, ele tem outras provas a produzir, a testemunhal, a documental, mas se o assunto for técnico, ele só tem a prova pericial. Neste momento aqui, o que ele faz? Tem todo um procedimento de CPC, ele nomeia o perito e abre prazo para as partes envolvidas indicarem assistente técnico e quesitação. Porque como ele tem o perito para fazer análise técnica para ele, ele abre oportunidade para as partes apresentarem também, que não é obrigatório. O perito é obrigatório, o assistente técnico não. Vai ter um período onde ele vai estabelecer lá a quesitação dele. Cada um apresenta a quesitação, no momento que ele juntou os profissionais e os quesitos, ele estabelece a perícia. A perícia ocorre nesse momento aqui da instrução. E aí tem toda uma dinâmica que você é nomeado, o juiz estabelece o prazo para entrega, você dá esclarecimento, aí tem toda a dinâmica da prova pericial, né? Que esse não é o objeto aqui do curso. Só para entender em que momento tem a figura do perito e do assistente técnico, tá certo? Um aspecto que tem que ser, o perito ele é imparcial, o assistente técnico ele é parcial, contanto que as exigências para ser perito e desenvolver atividade são diferentes de ser assistente técnico. Todas essas exigências aqui, eu estou falando enquanto perito. O assistente técnico não precisa ser nem engenheiro, não precisa ser nada. Por quê? Quem está pagando ele é o particular. Já o perito não, quem paga ele representa o Estado. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Portanto, em relação ao assistente técnico, como ele é parcial, eu sou juiz, vai ter uma perícia. O que eu vou esperar de um assistente técnico atuando em relação à empresa que está contestando? O que eu vou esperar de um assistente técnico que está atuando em favor do autor? Você já sabe qual é o resultado. Você não precisa entrar nessa discussão. Se ele está defendendo o interesse, ele vai fazer tudo para ele ser favorável. Certo? E essa é a grande questão. O que é que fica por trás disso? Isso eu estou discutindo a prova técnica. Por trás disso, o que tem? Na inicial, você tem toda uma estrutura que você vai ter que se posicionar. Só para ter um outro referencial que também eu acho importante. Quando o Estado te proíbe a autotutela, ele abre a oportunidade de você exercer o direito de ação. Só que esse direito de ação ele é materializado nos elementos da ação, que são parte, causa de pedir e pedido. Para eu ter conflito, eu tenho que ter conflito com alguém. Eu sozinho, se eu não tiver problema de saúde, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Então não tem problema.
O problema começa quando você tem, né, que conviver com outro. Então, para você ter conflito, tem que ser você e o outro, que são as partes. O que é a causa de pedir? É o porquê do seu pedido. O seu pedido, quem está na inicial quer receber. Quem está contestando não quer pagar. Quem está na inicial, se ele quer receber, a causa de pedir é o porquê do meu pedido. Eu vou ter que provar, através da minha inicial, que essa condição é perigosa ou insalubre e, por essa razão, eu estou pedindo pagamento. Quem está questionando, negando, né, a ideia do outro, ele tem que buscar. As partes são as mesmas. Em regra, né, na ação trabalhista, você tem um ex-empregado ou empregado contra a empresa. Eu digo regra por quê? Porque você tem processos que se invertem. O autor passa a ser empresa e o réu, um ex-empregado, tá certo? Por isso que eu falo em regra. Se você pegar ação de consignação em pagamento, é justamente isso. A empresa quer romper o contrato dentro da justiça. Esse pano de fundo, quem faz é a relação jurídica, tá certo? Um outro aspecto que tem que ser claro aqui, que eu acho um dos mais delicados para você quando você dá prova pericial. A perícia ocorre no meio de um processo judicial. Por quê? O assunto é técnico e ele precisa da informação técnica. Só que eu estou no decorrer de um processo que eu tenho que chegar à sentença. E aí, nesse momento, o que se estabelece? Você tem um ponto de interferência entre o direito e a engenharia. Como se resolve isso? Já que já são duas ciências completamente diferentes em termos de seu raciocínio. Enquanto a engenharia descreve o processo, o direito prescreve a conduta. Como é que você faz a interface de uma descrição de um processo para uma conduta? Isso tem um aspecto, quando eu dou a prova pericial, tem a teoria geral da prova, que é atendida pelo direito, não pela engenharia. Então, não é tão simples essa interface, você aplicar essa interface, porque são duas ciências completamente diferentes, que no momento processual, elas têm que conviver. E como você vai entrar nesse detalhe? Como é que você vai juntar duas ciências completamente diferentes no mesmo momento? Se uma descreve o processo e o outro prescreve a conduta. Como é que trabalha a engenharia? Eu vou analisar um aspecto da engenharia, eu defino as minhas hipóteses e faço a validação das hipóteses. O que for contemplado pelo meu processo de validação, eu retiro para mim. O que não for, eu descarto. Aí, a partir daí, eu fecho uma conclusão. Já o direito, como é que trabalha? Ele descreve a conduta, ele diz, crime é. O que você tiver contemplado naquela conduta passa a ser crime. Essa é a lógica, só para a gente ter um referencial, né, de duas ciências que têm que conviverem no mesmo processo judicial. E aí eu faço um resumo aqui, só para a gente ter em mente quais são os atores que atuam, né, na discussão técnica da prova pericial. Um é o perito em si, do outro lado você tem o assistente técnico, eu estou chamando de réu e autor, porque dependendo do curso que eu dê, em regra eu fecho esses termos. Vai defender os interesses do réu. E ele vai ter que começar, do outro lado, você defende os interesses do autor. E aí você trabalha com duas situações. Quais são as situações que você trabalha? As informações são limitadas, porque quem quer receber vai destacar as informações para ele receber, que leve ao convencimento do juízo para ele receber. Quem está do outro lado vai ter que botar as informações limitadas para negar o não pagamento que leve ao juízo a aceitar as condições. Então, você, como perito, além de você trabalhar com dois profissionais atuando em cima de você, você tem um aspecto das informações limitadas, porque cada um destaca o que interessa. Réu confesso é Tim Maia que é réu confesso, aqui
Cada um destaca o que interessa, e o outro momento, as informações são ambíguas. Ambíguas por quê? Porque um quer receber, um quer caracterizar que aquele ambiente é perigoso, é insalubre. E o outro que está contestando está negando. Então, as informações ficam ambíguas. Ok? Essa lógica toda, você como perito, você está sozinho. E está todo mundo querendo levar o teu raciocínio o que interessa a ele. Porque aqui você tem um interesse econômico. Qual é a função do assistente técnico? Levar o raciocínio do perito para onde ele quer e que atenda ao interesse, né, da parte que foi contratada. Isso é fundamental. Tá certo? Essa ideia eu coloquei só para a gente ter um referencial, né? Porque senão as coisas ficam muito soltas. Eu sou assistente técnico, tem que escrever, tem que contestar, mas você tem que contextualizar a prova pericial. O que eu fiz? Eu não. Essa apresentação eu apresentei aqui a teoria dos jogos aplicada à prova pericial. Como é que funciona a teoria dos jogos? A minha jogada depende da sua. Essa é a lógica da prova pericial, né? A aplicação da teoria dos jogos. O que você faz muito isso é no xadrez, que a sua jogada depende do outro. Tá certo? Aí eu montei essa estrutura aqui, essa específica daqui, só para a gente abrir a discussão. Aí eu separo a mesma coisa que eu te expliquei lá, eu vou te explicar aqui. O perito, o que tem dele? Ele tem os interesses opostos, que um quer receber e o outro não quer pagar. O assistente técnico está defendendo os interesses, né, de quem está ali pagando. Você tem as informações limitadas, que cada um destaca o que interessa, e ambíguas por quê? Porque se os interesses são opostos, as fundamentações têm que ser ambíguas, que não tem sentido. Né? Eu não vou usar uma lógica para quem quer receber, a mesma lógica de quem não quer pagar. Isso é fundamental que se entenda neste ponto aqui. Essa é a questão que fica para o perito em si. Por que a função? Porque ele tem que ter conhecimento, já que a atividade dele é específica. Ele tem dois profissionais que querem levar o raciocínio dele, né, o ponto que interessa, e tem os advogados fundamentando as petições, ver se chega, né, se o processo alcança o interesse desejado. Daí a responsabilidade de ser uma atividade específica, porque todo mundo raciocina para quebrar a sua lógica. Então não pode ser uma pessoa com conhecimento comum. Senso comum aqui não existe, porque você trabalha com interesse. E enquanto você está estudando, você estuda a lei pela lei. Quando você cai no mercado de trabalho, você começa a estudar a lei segundo um determinado interesse, que você vai ter que usar o mesmo instrumento legal. Daí a exigência se estabelece para o perito e não se estabelece para o assistente técnico. Daí a necessidade de ser uma atividade específica. Não pode ser o senso comum. Como que ele vai ter esse entendimento todo, essa lógica toda, se ele não fez o curso específico? Daí a importância e as exigências estabelecidas para um e para outro. O senso comum aqui não resolve nada e nem vai resolver, já que é específico da atividade. Aí eu fecho aqui, que é um outro dado importante, hoje você tem todo o processo digital. E para você ter o processo digital, ele tem toda uma dinâmica de estruturação. Isso, você tem um gasto. Que quando você trabalha digitalmente, você trabalha home office. E o teu custo é seu, da energia, do papel, da impressora, do teu computador. E você ainda tem que trabalhar nesse sistema, aprender esse sistema. Senão você não consegue trabalhar. Por isso eu destaquei toda essa dinâmica, né,
do processo digital. É bom? É. Porque você não precisa deslocar até a vara, ele já vem toda digital. Você, aonde você estiver, você pode acessar. Tem várias vantagens. Para mim, tem uma desvantagem que você agrega um custo para você. E muito grande. É que tudo você passa a ser pago. Quanto é que custa hoje um pacote de internet? Quanto é que custa hoje, né, um computador? Quanto é que custa hoje luz, ar-condicionado? Esse custo todo. E você agrega toda uma atividade profissional junto à sua família. Você não consegue separar, até porque fisicamente você está presente. E aí vamos falar um pouquinho de CLT. Já te deu noção quais são as exigências que você tem que ter, já que a sua atividade é específica. Já te dei uma noção como é que você aplica isso no interesse econômico, né, da questão judicial. Por isso te exige o conhecimento específico da atividade específica, não admitindo o senso comum. Vamos falar um pouquinho agora da materialidade. Como é que você materializa a discussão judicial? Você tem um outro aspecto. Você tem o direito material, onde ele te define as regras que você tem que atuar. E você tem o direito processual, onde ele define como é que o processo circula desde a inicial, onde você chama o Estado para resolver o seu problema, até a decisão final do Estado, que é através da sentença, para você saber se você tem merecimento ou não no que você está requerendo. Ok? Isso tudo, o que nos interessa é hoje o direito material à CLT. Porque o direito processual, como são poucos artigos da CLT que estabelecem a dinâmica da prova pericial no trabalho, utiliza-se, né, de forma suplementar toda a dinâmica do CPC. Mas muito cuidado, porque a CLT atender, você tem que descartar o CPC, tem que ser específico do trabalho em si, certo? E aí eu destaco no artigo 195, ele estabelece quais são os profissionais que podem atuar e classificar a atividade. Não seria diferente, porque se a atividade é específica do engenheiro de segurança, não tem como outro atividade exercer a mesma atividade laboral. Se é específica do engenheiro, não pode outro atender. Aí, essa é a consequência da descrição da atividade lá que nós vimos na primeira parte. E aí ele define que tem que possuir formação superior, engenharia, e além disso, o curso de pós-graduação, né, e ser registrado no CREA, na estrutura somente do artigo 195. Aí eu boto a discussão, tanto o CREA, né, quanto a CLT, estabelece quais são os profissionais que vão atuar nessa área específica. Vamos falar um pouquinho agora do Tribunal Regional do Trabalho. Como hoje, como é que você enxerga hoje, como é que ele está enxergando hoje essa atividade, uma vez que é contemplada numa legislação específica, aonde a CLT também ratifica que só o profissional para exercer essa atividade tem que ser engenheiro de segurança, obrigatoriamente, já que a atividade é específica, como que as varas do trabalho e o tribunal se posiciona sobre isso até o presente momento, que tem várias. A situação que chegou hoje foi consequência, né, de muitos debates anteriores. Primeira coisa que ele estabelece um provimento, que a partir dali ele estabelece uma forma cadastral e toda uma estrutura para você trabalhar, ele criada pelo PJE. E aí você começa a interfacear documentos. Você tem documento que, para exercer a profissão, ele precisa do curso de engenharia, de pós-graduação e registro no CREA. E agora, com esse lançamento,
ele vai ter que atender às exigências administrativas impostas pelo próprio tribunal. Esse cadastro serve para uma série de atividades administrativas. Você pode consultar se você quer saber se um determinado engenheiro é também engenheiro de segurança do trabalho, você chega nesse cadastro e procura o nome dele. Isso é uma consulta importantíssima para a atividade profissional. Por outro lado, como ele impôs isso para você exercer atividade pericial, né, o seu trabalho no tocante à periculosidade e à insalubridade, ele criou o cadastro, ele aumentou mais um item das exigências, que passa a ser a formação superior em engenharia, ter o curso de pós-graduação, ser registrado no CREA e ter o cadastro do sistema eletrônico da própria Justiça do Trabalho. Ele cria toda essa estrutura que, para você, se quiser ter atividade, você tem que contemplar, além da formação específica, a parte administrativa do cadastro. Aí tem várias informações nesse cadastro, informações pessoais, informações patrimoniais, né, informação de impostos, tem toda uma informação nesse cadastro. O importante é o que você precisa. Se você precisar pesquisar se um profissional, qual é a qualificação de tal profissional, se você entrar no cadastro, você sabe qual é a qualificação dele, porque obrigatoriamente ele tem que indicar no cadastro a formação dele, tá ok? Aí eu fecho de uma forma você ter um raciocínio. Para eu chegar lá na condição perigosa e insalubre, olha o que eu tenho que percorrer. Por isso que o senso comum não pode atender, já que a atividade é específica. Ok? Só para você ter noção do que a trajetória que você tem que chegar para você trabalhar com insalubridade e periculosidade. Agora vamos falar, nós já fechamos a legislação, nós já fechamos vários aspectos, nós já fechamos o que a lei, né, do direito material que está na CLT é obrigatória para você desenvolver a sua atividade. Nós já falamos do cadastro que o próprio Justiça do Trabalho estabeleceu. Ali é uma forma de consulta, não só os juízes realizarem as nomeações, mas como cada profissional pode pesquisar. Eu vou fazer perícia, uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é, nunca vi trabalhando. É uma forma que eu tenho de referencial dessa pessoa, eu chego no cadastro e vejo a formação dela. Isso é importante, esse cadastro serve para vários detalhes, né? E um dos detalhes a gente vai destacar aqui. Aonde tem oportunidade, tem exigência. E essa exigência específica que nós vamos discutir aqui na palestra é as exigências para você ocupar o cargo de perito, que foram as exigências que nós falamos até então. Só para a gente ter uma ideia, só separei só para a gente ter uma ideia de oportunidade. Se você pegar a Justiça do Trabalho como um todo, até a informação, até setembro de 2023, o assunto de terceiro lugar da exigência é a insalubridade. Você vê que não é um assunto pequeno, é o terceiro assunto de uma discussão de justiça do trabalho. Tem muita oportunidade ou não tem? A oportunidade é vasta. Se a oportunidade é vasta e a atividade é específica, as exigências correm o mesmo caminho de exigência. Tá certo? Eu separei a justiça como um todo. Se eu separo só as varas do trabalho, eu estou falando geral, passa a ser o segundo tema de conflito. Oportunidade tem para todos, desde que cumpram as exigências. Porque senão você cai no senso comum, você descaracteriza toda uma estrutura profissional. Tá, aí são as oportunidades. Um tema que você, nas varas do Brasil inteiro, é o segundo tema de composição de conflito no Poder Judiciário, trabalhista.
E aí eu fecho em termos das exigências. As oportunidades eu te mostrei que são várias. E as exigências eu faço de forma resumida aqui dos assuntos que nós já tratamos, que é a formação, que é o curso de pós-graduação, que é o registro no CREA e que é o cadastramento na Justiça do Trabalho. A partir daí, você já está apto a fazer perícia, né, na sua atividade. O que nos interessa dessa palestra é a análise da periculosidade ou insalubridade. Tá certo? E a gente cai numa outra estrutura. Como é que se chegou desde as... Você tem vários processos que as varas do trabalho hoje, se você pensar, não digo nem o trabalho, o poder judiciário como um todo hoje, o nível está muito elevado. O servidor do Poder Judiciário hoje, a maioria, eu não digo nem a totalidade, mas a maioria tem 2 cursos superiores. Você vê o nível que está o Poder Judiciário hoje, né? Em termos de funcionário administrativo, né? Sem discutir o juízo. E aí, essas discussões chegaram à vara. Eu destaquei só que essa discussão não é só na Justiça do Trabalho. Você tem na Federal, você tem essa discussão. Aí eu separei uma parte da decisão, mas eu estou indicando aqui a fonte. Qual é o objetivo? Tem vários profissionais sem a referida qualificação e habilitação se aventurando em tais atividades profissionais, conforme destacado na jurisprudência. Não é só na trabalhista, não. Tem na Federal profissionais que estão se aventurando por quê? Porque ele não tem um curso de engenharia e segurança do trabalho, ele não é qualificado, ele não tem registro de nada, e como é que ele vai trabalhar? Não é só no trabalho, não. Na Federal também existe, está aí. Ó. E você tem despacho do próprio Poder Judiciário. Eu estou indicando aí o julgamento, quem tiver acesso, está aí, escrito aí. Ó. E mais, pejorativamente, ele está falando de aventureiro. Aqui, enquanto eu discuto o senso comum, ele fala de aventureiro. Ok? O que faz? Esse foi um processo de um advogado que foi nomeado uma perita, ele com experiência grande no judiciário trabalhista. Primeira coisa que ele fez foi buscar o cadastro. Não conheço, nunca vi essa profissional, foi buscar o cadastro. Quando chegou a buscar no cadastro, nem engenheiro de segurança do trabalho era. Ele falou, como é que pode? E aí o que é que ele fez? Ele fez parte da petição, contanto que eu abro aspas, ele abre a fundamentação da petição dele e essa pessoa, o que é que faz? Se não tem como, não, ela é destituída, né? E para tornar sem efeito a nomeação. Mas isso é um advogado porque que tem conhecimento de uma legislação, que tem conhecimento da CLT, que tem um conhecimento do cadastro, que sabe que através do cadastro é que ele vai buscar as qualificações. Tem toda uma estrutura e tem um conhecimento, né, básico da legislação de engenharia. Isso o que é que faz? Atrasa todo um processo. Você vê um processo de 2016. Só em 2020 que toma uma decisão dessa. Aí tudo para. Aqui já é uma outra situação. Caímos na mesma estrutura de impugnação. Essa eu utilizei um processo da nona vara, porque esse processo eu coloquei que isso foi base de outras discussões que nós vamos chegar à frente. Ele questiona um laudo foi feito por uma pessoa que não tinha as qualificações exigidas, como nós já estudamos aqui. Então, o que se faz? Não pode dar uma decisão dessa, porque pensa no seguinte, a decisão judicial
você muda uma vida de uma pessoa, você varia o patrimônio dessa pessoa. Não é uma decisão pura e simples. Pensa que a tua decisão pode variar o patrimônio de uma outra decisão. Eu sei que o juiz não fica adstrito ao seu laudo. A decisão é dele. Mas é uma opinião que ele vai se embasar, contanto que ele nomeia a pessoa de confiança dele. E você pode variar o patrimônio de uma pessoa. Isso é muito duro. Né? Uma pessoa que não contempla a qualificação da exigência profissional. É isso o que foi feito. Foi questionado o laudo e cabia ao juiz o quê? Destituí-lo, não tem outro jeito. Okay? Então, isso tudo acontece nas varas, você vê, desde 2016. Por quê? Porque hoje você tem um contingente grande no Poder Judiciário, né, a maioria com duas formações, e pensam, desde a nomeação. O que passa por eles tem um outro filtro que são os advogados. E o que passa pelos advogados tem um outro filtro que são os assistentes técnicos. Tá certo? Você, quando nomeia um assistente técnico, não é só para ele acompanhar você, não. Ele tem toda uma lógica que ele estabelece junto ao escritório para que a tese dele seja contemplada na decisão. E uma última coisa que ele faz é procurar as pessoas. Nos grandes processos, você pega, por exemplo, ação civil pública, isso não acontece. Porque o Ministério Público vai saber quem é você. Se você tem qualificação ou não, que você pode alterar toda uma categoria. Os escritórios que buscam na ação civil pública também, ele vai te buscar quem é você. Isso não acontece. Isso acontece em processo de menor escala. E acontece desde a vara. Isso nós estamos falando, eu só botei um aspecto de 2016 para cá. Que eu não vou ficar citando, basta um, só para a gente estabelecer o raciocínio. Tá certo? E a partir de toda essa discussão os profissionais querem pegar o senso comum, ser base da análise pericial, que a Corregedoria esse ano se pronunciou a respeito desse tema, da seguinte forma. Aqui houve uma denúncia de um profissional, porque vive exclusivamente da atividade pericial. E é duro. Você profissionalmente vai acompanhar uma perícia e você vê que a pessoa que está como perito não contempla atividade específica. E é muito duro isso. Chega a um ponto que não tem como a pessoa aguentar. Não tem forma. Já passou pela vara. Já passou pelos advogados. Ele não tem saída. Ele vai perder mercado para um profissional de senso comum, já que ele não tem qualificação específica. O que se faz? Ele tem um canal, é a denúncia na corregedoria, porque a corregedoria tem a administração de todas as varas. É o último momento dele, para ele recorrer de tanto prejuízo acumulado. Ok? E aí, dessa denúncia, eu coloquei só a fonte, né? Porque eu não posso pegar dados de um processo disciplinar. Quem me deu só o que pode ser, me dar é o denunciante, porque o denunciado ele não vai dar informações a nada. Aí, a partir desta denúncia, a Corregedoria se pronunciou. Dali em diante, caracterizou que o técnico de segurança, ou ele botou como técnico, a denúncia foi em relação à técnica. Mas você tem várias outras denúncias que devem seguir o mesmo caminho. Porque toda referencial da denúncia vai ser baseado nesse processo administrativo. Todas que vierem vai ser referência a esse processo. Aqui era técnico de segurança do trabalho. Então, caracterizou que ele não tem como, ele não cumpre a atividade. E definiu
Essa parte é fundamental. Como o denunciado realizou algumas perícias sem que tivesse qualificação para tanto, faz jus à liberação do pagamento dos honorários periciais em seu favor, que ele trabalhou, enquanto não for destituído ou anulado o laudo. No momento que ele for destituído, ele corre o risco da destituição e devolver o dinheiro. Por quê? Ele tem o senso comum, ele não tem a qualificação, o exercício, nem definido pelo CREA, nem definido pela CLT. Essa conclusão, isso vai ser base de todos os processos a partir de agora. Essa decisão, eu conheço a primeira região, eu não conheço as outras, mas é uma decisão que pode pulverizar o país todo. É só, né, ter grupo de advogados, né, estudiosos para fazer. O que não dá mais, pelo menos no Rio de Janeiro, são profissionais que queiram uma atividade sem as exigências técnicas para o seu exercício. Isso aqui não dá mais, porque prejudica todos. Prejudica muito quem vive de perícia, porque é um meio dele sobreviver, de sustentar sua família, e prejudica as pessoas que têm qualificação e estão fora do mercado. Porque essa é a ideia central. E essa decisão, eu só tirei, tem toda uma justificativa, né, que não cabe aqui para a palestra a gente discutir. Mas as conclusões são fundamentais. O que vale para Tecsegurança vai valer para todos os profissionais que não contemplem as exigências técnicas para fazer perícia no seu trabalho. Isso é um referencial. Esse processo, contanto que tem várias denúncias que tomam como referência essa decisão. Ele não tem opção. Tá? E o que eu faço? Como essa denúncia teve o denunciante, né? Porque aqui eu não vou dar publicidade a quem não faz denúncia e fica no anonimato. Se ele fica no anonimato, ele continua no anonimato dele. Mas você tem que dar visibilidade a quem denunciou e estabeleceu o nome dele, e vai servir de referência para todas as outras discussões na Justiça do Trabalho, né, que chegar à Corregedoria. Isso é fundamental. Vamos fechar agora as considerações finais dos seguintes aspectos. Quais são os temas e as tendências que nós vamos ter a partir dessa decisão? Que perspectiva vai ser estabelecida do Poder Judiciário Trabalhista a partir dessa decisão? Um dos aspectos são as exigências técnicas. Você tem vários outros aspectos que nós vamos discutir a partir de agora. Um questionamento que eu faço em termos de considerações finais: para onde pode caminhar a realização de perícia de periculosidade e insalubridade a partir dessas decisões? Para onde podemos chegar? Esse é um ponto que eu estou botando para a gente pensar. E aí se criou na Justiça Federal uma coisa chamada Banco de Laudos Periciais. No Sul, a discussão no Sul gerava em função de você fazer análise de aposentadoria especial. Que era difícil você reconstruir a condição de trabalho, né, que ocorreu há 20 anos. Essa foi a ideia embrionária dessa discussão de laudo banco de dados. Que o Poder Judiciário ele quer associar, né, os advogados querem associar o quê? A mesma lógica que ele busca a jurisprudência, ele quer ter um banco de dados para buscar laudo. Assim se criou essa ideia de banco de dados na Justiça Federal. Aí eu falo um pouquinho da Justiça Federal.
Aí tem toda uma justificativa, né, técnica para ele defender a ideia dele. Mas a ideia básica dele, como ele precisa de descrever todo o pacto laboral. E tem muitos casos na justiça que você não tem mais o pacto laboral, já acabou, ele pode ter trabalhado numa empresa que não existe mais. Então, o que ele busca? Ele busca, se ele tivesse um banco de dados, essa é a lógica dele, tivesse uma, ele poderia se utilizar. Só que, tecnicamente, você utiliza uma coisa chamada prova emprestada. Eu não tenho mais aquele ambiente, mas se eu buscar um laudo, um documento que fale sobre aquele período nas condições ambientais, eu posso usar como prova emprestada. Nessa lógica é que eles estão buscando banco de dados. Estão conseguindo estabelecer banco de dados para laudo. Qual é a diferença? Ele botar um banco de dados para laudo e o banco de dados para jurisprudência. Jurisprudência que gera jurisprudência é quem tem salário. E gera banco de dados, e de repente você vai pegar um profissional que vive disso. Aí eu não digo nem que acabe, né, mas vai reduzir muito o mercado de trabalho das pessoas. Você já tem, né, os profissionais que não têm qualificação, pelo senso comum, quer exercer uma atividade específica, privativa do engenheiro de segurança. Agora, nessa ideia aqui, é outra ideia que nós vamos ter que discutir na frente. A categoria tem que chegar a um ponto de discutir esses aspectos no futuro. Qual vai ser o impacto disso? Ok? Essa é a ideia inicial de fechamento. Né? Aí eu coloco aqui, os advogados até justificam, nesse sentido, a necessidade que os advogados instruam as ações com adequação de arcabouço probatório. Ele tem toda a lógica de utilização e criação de um banco de laudos. E o perito vive como? Vai cair, reduzir drasticamente se essa lógica pega. Isso na Justiça Federal. Como o assunto que interessa juridicamente, ele gira, e essa discussão cai na Justiça do Trabalho, lá no TRT 23, com os mesmos fundamentos. Aí eu separo aqui, né, alguns aspectos que eu te tirei, uma informação que eu tirei. Se essa moda pega na Justiça do Trabalho, cria-se um banco de dados, cria um banco de laudos. O advogado vai passar a justificar a causa de pedido no processo através desse banco de dados. Se ele se utilizar da prova emprestada, não tem mais perícia. Ele corta o custo da perícia. Mas, por outro lado, ele desemprega quem vive de perícia. E as pessoas têm que buscar outras atividades. E não é o mundo profissional hoje, tem muita gente que vive de perícia. Tivemos um período complicado, foi na pandemia, mas muita gente vive. Se essa moda pega e polariza todo o processo trabalhista, as pessoas vão cortar. Quantos profissionais vão ficar sem trabalho? Já que vai reduzir bastante, que ele vai se utilizar do banco de dados. Isso é um assunto que nós temos que pensar, de repente, é objeto até de uma outra apresentação, um assunto desse, o impacto que isso vai causar. Aí eu coloco aqui, né, para a gente começar a pensar. Diante dos referidos cenários, temos que pensar na valorização profissional do engenheiro de segurança do trabalho. Por quê? Hoje, no Rio de Janeiro, eu conheço o Rio de Janeiro, hoje tem varas que criaram a denominação de leilão de peritos. Olha onde chegou, ou onde pode chegar isso. Como é que as pessoas vão, além dele criar esse termo, né, o que é que ele faz? Ele define o valor da perícia. Ele define o valor do trabalho que ele não faz. Como é que vai viver? Eu já não tenho mais vontade. Ele corta a minha vontade. Cabe a mim discutir o valor do meu trabalho. Se ele vai aceitar ou não, é um outro problema.
mas eu tenho o direito, né, de exercer as minhas faculdades para definir o valor do meu trabalho. Pelo menos isso. Okay? Mas isso é a ideia que eu estou levando para a gente discutir os cenários e a qualificação e a valorização profissional do engenheiro de segurança do trabalho. Aí eu fecho, né, com as referências bibliográficas que eu fiz. Né? Eu acho, para você buscar, você só precisa de um, que é o primeiro site do Planalto, é o site do governo, e aí você pesquisa tudo que tiver mais atualizado, você busca no site do Planalto. O restante é consequência que fala do assunto da palestra. E aqui eu fecho, né, agradecendo a instituição e botando o meu nome à disposição de tudo. Agora abre-se para perguntas, eu não sei como é que estão as perguntas. Ora, esse é o momento das perguntas e agradeço, né, a oportunidade dada pelo Clube de Engenharia e a oportunidade dada para quem me assistiu até esse momento. Boa noite a todos, estou aguardando aqui as perguntas. Não tem pergunta? Aí a questão aí, cabe à mesa se encerra ou não a apresentação. Bom, antes de encerrar, e para que não tenha nenhuma pergunta, eu gostaria de fazer não exatamente uma pergunta, mas abrir o espaço aí dentro das suas considerações a respeito do que foi falado no final, né? O senhor colocou aí na sua apresentação a formação em direito, eu acho que cabe a pergunta: como é que fica o direito autoral numa situação em que se publica um banco de dados de documentos que são produzidos por um profissional? Olha só, eu não posso responder por mim, né? Todo o trabalho que eu faço, todo laudo que eu faço, eu crio um tópico. Eu não nego que as pessoas utilizem, mas eu afirmo que ele tem que indicar a fonte, porque eu sentei e escrevi. Ele não tem como pegar o meu trabalho e se utilizar. O que a estrutura jurídica faz? Quando você faz o seu laudo, você juntou o processo, ele deixa de ser laudo para ser documento do processo. E o documento do processo é público. Razão pela qual ele cria essa condição. Mas ele vai dizer, emprestado, ele vai dizer quem é o número do processo e quem realizou a perícia. Isso ele pode. Que ele não pode, eu escrevo um documento e ele diz que é dele. Isso não dá, não dá. Como o documento vira público, quando você junta o seu laudo ao processo, é um documento público. Todo mundo pode utilizar, desde que indique a fonte. O que ele não pode é usar sem indicar a fonte. Tá bom? Obrigado. E tendo em vista aí que não existem perguntas via chat, né? A gente vai considerar aí encerrada a nossa palestra. O palestrante deixou em aberto a possibilidade de um outro tema, se a gente pode ver aí se existe a possibilidade de convidar para esse segundo tema. No mais, aí, agradecer à instituição, o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que, através da sua diretoria técnica, proporcionou aí a oportunidade da gente ouvir sobre um tema bastante importante, né? E eu vou aproveitar aí, já que declarando a fonte a gente pode usar,
usar uma frase que o senhor colocou na sua apresentação. Precisamos valorizar a engenharia de segurança do trabalho. Muito obrigado, boa noite.